Olá pessoal, esse é mais um vídeo do canal Leituras de Física, tá? E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as forças na física e algumas unificações de forças que ocorreram ao longo da história. Esse vídeo vai ser bem introdutório, não tem conta nenhuma aqui na lousa, eu vou só mais escrever mesmo, organizar as ideias, tá? E eu espero que seja útil a vocês. Bom, primeira coisa é dizer o que é uma força, né? A força na física é uma maneira da gente falar sobre interações, certo? Então, qual que é a interação mais conhecida de nós no nosso cotidiano? É a interação gravitacional, né? É a gravidade que nos mantém preso à Terra. Então, a interação gravitacional nós atribuímos à força gravitacional. Então, força significa interação na física. Então, como eu ia dizendo, força está ligado à interação na física. Força, interação, certo? E quais são as interações que nós conhecemos do nosso dia a dia? Bom, a princípio nós experimentamos três tipos, né? Que são as conhecidas, né? A gravitacional, certo? Que é a que nós conhecemos muito bem. A elétrica e a magnética, certo? Esses três tipos de interações nós atribuímos a força gravitacional, a força elétrica e a força magnética, ok? Essas são as conhecidas. Porém, existem outras duas forças que não são conhecidas no nosso dia a dia, porque o raio de ação delas é da ordem do núcleo atômico. Então aqui nós podemos escrever forças não tão conhecidas, que são a força nuclear fraca e a força nuclear forte, certo? Essas forças aqui, elas atuam, né, num espaço restrito do núcleo atômico. E agora a gente vai comentar um pouco delas, né? Uma vez que essas três aqui nós conhecemos bem, vamos falar um pouco dessas, certo? Vamos falar agora um pouco, explicar um pouquinho sobre a força nuclear fraca e a força nuclear forte, tá? Bom, então nós temos aqui a força nuclear fraca. Essa força, ela é responsável pela instabilidade dos átomos, certo? Então, quando o átomo decai, quando o átomo emite um raio beta, ou quando um átomo ele decai de forma geral, um pion ou alguma coisa relacionada ao decaimento do átomo, a força responsável por gerar esse decaimento é a força nuclear fraca, certo? Então, a força nuclear fraca nós associamos o que? A instabilidade dos átomos, certo? Então, toda a instabilidade dos átomos é devido a essa força nuclear fraca. Então, é óbvio que ela não vai atuar na nossa escala, porque a nossa escala é muito maior que a escala atômica. A próxima força, que não é tão conhecida, é a força nuclear forte, certo? A força nuclear forte, ela já é responsável pela coesão, pela estabilidade do núcleo atômico.
certo? Então, lá no núcleo atômico, o núcleo ele é formado por quais partículas? Por nêutron e por próton, certo? Então, núcleo atômico, né, é formado por nêutron e próton, certo? Ou e prótons, né? Na verdade, o núcleo atômico ele pode ter, na verdade, ele tem mais que um próton, certo? A não ser o hidrogênio. E próton possuem cargas positivas. Ou seja, nós sabemos lá da eletricidade que cargas do mesmo sinal se repelem. Então, o núcleo atômico, ele na verdade, se nós formos pensar apenas em termos de carga elétrica, o núcleo atômico ele não deveria existir. Por quê? Porque você tem várias cargas elétricas positivas concentradas numa região extremamente pequena do espaço. Porém, a força nuclear forte, nessa escala atômica, a força nuclear forte ela é muito mais forte, intensa, que a força elétrica de repulsão. Então, ela é uma força de atração que mantém os átomos coesos, certo? E unidos. Então, a força nuclear forte, ela é responsável pela união, né? Ou coesão do núcleo atômico. Certo? Então, eu acho que está claro, né? A utilidade, né? O objetivo dessas duas forças nucleares aqui. Antes de nós falarmos a respeito da intensidade das forças, convém a gente mostrar um pouco comentar um pouco sobre a história da eletricidade e do magnetismo. Bom, antes da metade do século XIX, né, e antes disso, o pessoal acreditava que o magnetismo e a eletricidade eram duas ciências totalmente separadas, né? Então lá você tinha fenômenos unicamente magnéticos, de indução e tal, e fenômenos unicamente elétricos, de estática e etc. Né? E no um pouquinho depois do meio do século XIX, o Faraday ele mostrou com alguns experimentos de indução que havia uma relação entre eletricidade e magnetismo. E um pouco depois, Maxwell e Hertz demonstraram, teoricamente e experimentalmente, a continuação dessa relação, certo? Então esses três cientistas, basicamente, mostraram que a eletricidade e o magnetismo, na verdade, estão conectados. E, na verdade, é uma ciência única, né? Então, nós temos o quê? Que a eletricidade e o magnetismo passam a ser uma ciência única e é denominada eletromagnetismo, certo? Que é como a gente mais conhece hoje em dia, né? E a essa interação eletromagnética, a gente passa então a ter uma força chamada força eletromagnética. Tá? Então nós passamos mais à atualidade, né? Porque na atualidade nós consideramos basicamente quatro forças: a força gravitacional, a força eletromagnética, que dá conta de todos esses fenômenos elétricos e magnéticos, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Então, pessoal, olha só, interessante agora é nós compararmos a intensidade relativa dessas forças. Bom, então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer uma tabela onde nós colocamos o tipo de força e a intensidade, certo?
Então nós temos a força forte, força nuclear forte, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força gravitacional. Tá? Se nós atribuirmos a força gravitacional, a força forte, desculpa, uma intensidade de valor 10, certo? E nós compararmos, né, através de experimento, né, através de escala de experimento as forças, nós vamos ver que a força eletromagnética ela tem uma intensidade da ordem de 10 a menos 2. A força nuclear fraca tem uma intensidade da ordem de 10 a menos 13. E já a força gravitacional tem uma intensidade da ordem de 10 a menos 42. Ou seja, comparado com as outras três forças, a força gravitacional é muito fraca. E isso até é meio engraçado, né? Porque a força gravitacional é a única que nós temos mais familiaridade, né? Com questão de existência mesmo, né? Porque nós estamos presos à Terra, né? Mas uma maneira de você até comparar um pouco assim a força, por exemplo, né? Força gravitacional com a força eletromagnética é, por exemplo, um pedaço de ferro, né? Se você coloca um pedaço de ferro perto de um pequeno ímã, né? É muito mais fácil esse pedaço de ferro ser atraído pelo ímã do que pela gravidade da Terra, né? Embora a Terra seja muito maior que o ímã, a intensidade da força gravitacional é muito fraca, né? Muito mais fraca quando comparado aqui, certo? Uma coisa interessante também nesse processo de unificação das forças é que lá na década de 60 o cientista Weinberg, né, que a gente até comentou num vídeo atrás, e mais dois outros cientistas, eles demonstraram que a força eletromagnética e a força nuclear fraca, em alguma escala de energia, essas forças se unificam e tornam-se uma força só, denominada força eletrofraca, né? Então, no contexto de história, né, dos processos de unificação das forças, vale a pena mencionar. Então nós temos lá a força eletromagnética e a força fraca, força nuclear fraca, e essas forças tornam então a força eletrofraca, certo? Só que há uma diferença aqui entre esse processo de unificação e o processo de unificação da força magnética e a elétrica que a gente viu agora há pouco. Por quê? Porque a força eletromagnética ela se manifesta no nosso dia a dia. Já a força eletrofraca ela não se manifesta no nosso dia a dia. Por quê? Porque a escala de energia em que essa força poderia se manifestar é muito alta, da ordem de 10 a 2 gigaelectronvolt, né? Onde gigaelectronvolt aqui é uma unidade de energia, né? Então, aqui já entra um pouco de evolução do universo, né? Como que essas coisas se deram, né? Então, lá no começo do universo, você tinha uma única força que dava conta dessas duas interações, e à medida que a energia do universo, né, foi decaindo, abaixando, de algum modo essas forças se desacoplam, né, e passam a representar interações que nós conhecemos hoje como eletromagnética e interações fracas, certo? É por isso que ela não se manifesta no nosso dia a dia. Por quê? Porque a energia hoje é muito baixa comparado com a energia necessária para essa força se manifestar. Então nós poderíamos nos perguntar, né? E a força nuclear forte e a força gravitacional? Bom, força nuclear
forte e a força gravitacional, certo? Ainda não existe nenhum modelo que unifique essas duas forças e nenhum modelo que unifique estas forças com as outras forças, que no caso é a força eletrofraca, né? Que a gente mencionou aqui o processo de unificação. Por quê? Bom, uma das razões é a intensidade, né? Lembra que lá nós vimos que aqui, se nós tomarmos como sendo 10, aqui fica 10 a menos 42. Então a intensidade dessas forças é muito diferente. Ou seja, o mecanismo matemático, né? A estrutura matemática do processo, inclusive a natureza, né? A natureza nuclear e a natureza gravitacional dessas forças são muito diferentes. Então isso impede, até o momento, né, que exista uma teoria que unifique essas forças, né? Talvez no futuro, né? A gente espera, não se sabe. Bom, então nós ficamos com três forças, né, basicamente. Essas duas e a eletrofraca. Ok? Força de curto alcance, né? São forças de curto alcance, raio do núcleo. Força de longo alcance, certo? Que é a gravidade, que nós conhecemos bem. E a força eletrofraca, que une processos eletromagnéticos e processos de instabilidade do átomo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha sido útil o vídeo, tá? Qualquer dúvida, qualquer discussão é sempre bem-vinda. Divulguem aí para os seus colegas, tal. E até o próximo vídeo. Até mais.